Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e eu dei uma sumida. O último vídeo do YouTube que eu gravei, eu nem lembro mais qual que era, mas a minha vontade de gravar no YouTube só aumenta a cada dia. E aí, eu resolvi gravar um vídeo de lidos de 2025. Eu queria gravar pro Instagram. Porém, todavia, entretanto, pro YouTube vai ser muito mais divertido. E eu queria mostrar pra vocês que agora eu tenho um microfone, um tripé e uma luz. A luz, assim, não é grandes coisas, não, mas eu ganhei de presente. Ó, eu fico amarela, anêmica, muito branca e fantasma, ou assim, mais ou menos. Então eu acho que eu vou ficar assim, mais ou menos, até acostumar com isso. Então, eu tenho um microfone também, vai ser a primeira vez usando ele. E eu acho que por eu articular muito enquanto eu falo, não vai ser uma boa ideia eu ficar segurando. Então, colocarei ele aqui com muita delicadeza na minminha brusinha. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou começar com um livro que eu li em janeiro, que é Ensaio sobre Racismo. Ele é em e-book, então eu vou colocar a foto dele aí em algum lugar, talvez nesse canto vazio, dessa parede branca. Inclusive, nessa parede branca eu quero colocar vários posters e bonitinhos pra ficar sendo o fundo dos meus vídeos. Ensaio sobre Racismo é um livro documentário muito bem feito, muito bem escrito, muito cirúrgico do racismo no dia a dia. Ele me deu uma bagagem muito grande junto com os livros da Djamila Ribeiro, da Chimamanda. Então eu sempre indico essas autoras e Ensaio sobre Racismo me completou muito essa bagagem que eu tenho. Depois de um livro sério, eu li um livro para minha diversão, que é o livro 3 da saga Devil's Night, que é o Kill Switch, o livro do Damon. E ó, sem palavras para o livro do Damon. Puta que pariu! É assim, o 1 é ok, que é o do Michael. O 2 é o do Kai, que é o meu personagem preferido, porque ele, pra mim, é o de caráter menos duvidoso, ele é o mais romântico, o mais sensato, monogâmico, né? Embora tenha uma cena aí suspeita. De todos os personagens que eu mais gosto sempre foi o Kai. Só que o Damon me surpreendeu muito, porque ele é um personagem muito controverso, cheio de camadas. Explorar o passado dele mudou muito a minha opinião sobre ele, com certeza. Não estou passando pano de forma alguma para as sacanagens que ele fez, mas mostrou muito. E o romance dele com o Winter foi muito lindo, gente, de verdade. Damon, muito bom. E eu conheci todas as cores com o Damon. Por conhecer as cores, eu até comecei a fazer um caderninho de... Hoje a galera chama de journal. Ai, meu caderninho de journaling. Não, eu chamo de colagem. Na minha época... Minha época, né? Nossa, eu tenho quantos anos também? Na minha época isso era colagem. Então, eu tenho um caderninho de colagens agora e eu vou fazer cada as cores, porque o Damon me ensinou todas as... Ah, eu esqueci de dar nota, né? Então, Ensaio sobre Racismos, nota 5. Livro do Damon, nota 10. Minha nossa senhora. Depois, quando eu comecei a postar, foi Trono de Vidro. Tem ele aqui em livro físico, ó. Foi Trono de Vidro. É o primeiro livro de uma saga que vai virar série, porque saga é quando uma história se passa em vários livros. Série é quando várias histórias passam... Ah, vocês entenderam, entendeu? Então, a Sarah, a autora, fez uma pirâmide e aí virou uma série. Deu antes era uma saga, agora vai virar uma série porque ela tá ligando todos os livros dela. Trono de Vidro é o primeiro. Eu tenho 2 ali pra ler. Eu achei muito mais ou menos porque eu acho que eu coloquei muita expectativa. Eu acho que eu dei nota 3 ou 4 quando eu li. Mas por quê? Porque eu achei o romance tosco e a fantasia foi mal desenvolvida. É claro que eu entendo que toda fantasia precisa ter uma construção, até porque são uma série de 8 livros. Então é lógico que o primeiro não vai ser tudo isso. Então eu super quero continuar lendo o segundo, mas eu só vou ler o segundo quando eu estiver perto de ler o terceiro. E por aí vai, entendeu? Eu vou achar em sebo, vou comprar em e-book, e é isso aí, entendeu? O Trono de Vidro foi muito mais ou menos o primeiro, mas a personagem é bem fodinha. O que me incomodou no livro foi aquela farsa de triângulo amoroso, porque, gente, ninguém merece a personagem na dúvida quando claramente a gente já escolheu, né? Ai, capitão! Depois de Trono de Vidro, eu li A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que
que é da Ana Cláudia Quintana. Ele tá bem marcado. O livro eu não tô mostrando pra vocês, né? Tá com um monte de marcador. Bem, pra quem não sabe, eu perdi o meu avô esse ano. E ele era uma figura essencial, assim, na minha vida. E eu fiquei bem desolada. E aí a minha fada madrinha me indicou esse livro, ela enviou pra mim dos Correios. E foi um grande consolo, né? Na época eu não tinha perdido ele ainda, porque o caso do meu avô foi câncer terminal. E eu perdia ele um pouquinho todos os dias e era muito difícil lidar com isso. E eu vi o outro lado da morte com esse livro, entendeu? Mesmo que a morte já não era uma coisa nova ou um monstro de 7 cabeças, porque os dois morrem no final. O livro é maravilhoso e eu aprendi muito com ele também. Ele é uma ficção. Ele nem vai entrar nesse vídeo aqui, eu nem tenho mais exemplar dele, porque eu doei. E, gente, o foco é esse daqui. E a Ana Cláudia tem uma escrita incrível, confortante, parece uma conversa frente a frente. E as palestras dela são incríveis. E eu quero comprar o outro livro dela, que são Histórias Lindas de Morrer, se eu não me engano. Porque ela é uma mulher inspiradora. Inclusive, beijo, fada madrinha, que esteve com a Ana Cláudia Quintana em uma das viagens dela. Eu não tenho muito o que falar, porque senão eu vou me emocionar, sabe? Mas, se você precisa de um abraço quente, leia Ana Cláudia Quintana. Eu acho que vai te ajudar. Ainda nas indicações da minha fada madrinha, tem A Cabeça do Santo, que foi o primeiro vídeo do meu Instagram, né, que eu postei. Tava toda tímida, sentadinha aqui na mesa de um ângulo todo esquisito, porque não tinha onde apoiar o celular. É um romance, sabe? Hayden, volta, por favor. É um romance que o nosso protagonista, esqueci o nome dele agora, ele tem que acender 3 velas em cada santo, e aí ele se abriga na cabeça de um santo, ele acha que é uma caverna, mas na cabeça de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. E aí ele começa a ouvir as preces das jovens que rezavam para Santo Antônio para arrumar um marido, né, conseguir casar e tudo mais. E ele se apaixona por uma daquela voz que nunca pedia nem rezava, ela só cantava. Mas o canto dela era uma oração em outra religião. E, gente, é um livro muito inspirador. Ele é tão bom e tão fácil de ler que o meu pai está lendo, gente. Estou fazendo meu pai virar um leitor. Quem disse que caminhoneiro não lê? Ele lê e muito, tá? Ele já leu Sherlock Holmes, a Cabeça do Santo, ele tá lendo agora. Eu até tirei o marcador dele. E ele leu também A Revolução dos Bichos. E ele não sabia nem... Tipo assim, o meu pai é de direita. Eu não. Mas ler A Revolução dos Bichos meio que deu uma giradinha na cabeça dele. Ele ficou meio tipo assim... Que coisa esquisita, eu acho que eu já vi isso antes. Mas enfim, A Cabeça do Santo tá aprovado. 5 estrelas. Recomendo pra todo mundo aí. Depois da Cabeça do Santo, teve Conclave, que é um conto de Devil's Night, que é o intermediário entre o quarto livro, entendeu? Ele abre, assim, as portas. É tipo assim, pensa num almoço de domingo cheio de confusão, todo mundo brigado, aquela família farofeira. Foi exatamente isso, eles estão armando um plano para tirar o Will da cadeia. I love you, Will. E eu não li o outro livro ainda, porque eu tenho medo de acabar, sabe? Então, é um conto pequenininho, nem compensa falar muito não, só ok. Depois de Conclave, que foi uma farofada, eu li Pequena Coreografia do Adeus, que é um livro que você lê, você dança, você chora, você se rasga, você se costura e no final você sai todo remendado, porém com curativos fofinhos e um pirulito de parabéns, você não chorou quando tomou vacina. Esse livro aqui não é meu, por isso ele não tem marcação nenhuma, ele só tem coisinha colada, né? O que não é meu eu não estrago nem rabisco do meu jeito, é da minha tia. Eu não tenho muito o que falar sobre esse livro, mas ele emociona ao todo tempo em que a gente acompanha a história da Júlia. A escrita da Aline Bay é muito chocante, porque aqui eu não vou achar um exemplo fácil, mas os livros não é tipo, era uma vez um pipipi, popopó, mocotó, pé de boi. Então, não é assim, entendeu? É uma coisa meio poética e a diagramação vai mudando de acordo com a entonação das palavras e pesa muito mesmo. Você vê uma mãe completamente problemática, um pai ausente, a Júlia totalmente conturbada,
assim, e ela foge do problema dela na escrita, e isso é muito bonito. O jeito que ela começa a escrever dentro do próprio livro dela. Oh my gosh! E eu me identifiquei muito com a personagem, não por causa de todos os traumas delas, mas sim pelo jeito que ela se expressa. Eu também escrevo muito quando as coisas apertam, né? Eu tenho um caderninho que anda comigo na bolsa pra rabiscar quando eu tô na fila, ao invés de eu ficar no celular rolando no Reels, eu pego pra ver, pra escrever ou pra ler o que eu já escrevi antes, entendeu? Eu tenho um caderninho da terapia, eu tenho uma agenda agora, porque eu sou muito chique, e eu tenho um diário, entre muitas aspas. Ele não é um diário, mas ele é um caderno que eu escrevo e eu gosto de escrever, e eu gostei muito desse livro aqui. E, gente, eu não queria me expor dessa forma, não. Mas estamos com você, Júlia. Você não tem mãe, você não tem pai, você não tem porra nenhuma, mas você tem o povo. A Aline Bay Diva já até conversou comigo no Instagram. Gente, chega, o foco não é a Aline Bay. Depois do livro da Aline Bay, eu li A Hipótese do Amor. Que decepção, gente. Eu gastei meu tempo lendo e-book só porque eu consegui lá no Drive, assim. Podia estar falando isso? É um romance, assim, bem mais ou menos. E sabe o que é? Eu não queria falar mal dos famosinhos do TikTok. Mas é TikTok porque você tem aquela... É a mesma... Lê Hipótese do Amor. Eu acho que é da autora isso. Eu quero ler um outro dela pra ver se é isso mesmo. É como se você estivesse falando no feed. Você tem dopamina rápida. Toda hora acontece alguma coisa ridícula. A protagonista é imatura. 20 e tantos anos nas costas, fazendo doutorado, pesquisa acadêmica e tá agindo igual aos 13 anos. Gente, isso aí é atitude pra Priscila, né? Aquela menina ali dos livros aqui. Não acho que o nome dela é Elfa. Nem lembro o nome da chata, de tão ruim que ela era, entendeu? Só decepção que foi. Não foi bom, não compensou. Na época eu dei 3 estrelas, porque na hora a gente tá empolgada, acabou de ler o livro. Mas depois o meu senso crítico aumenta, eu fico mais suportável ainda e eu dou até 0 pra você depender do livro. Nossa, que chatice. A única coisa boa do livro é o Adam. E nem assim é o suficiente pra salvar ele. Depois eu li A Escola de Magia Jaci, que é um livro que eu vou guardar pra sempre no meu coração. Eu vou ter muito carinho pela autora, pela Hilary, porque foi a primeira parceria que eu fechei no meu Instagram. E eu fiquei muito feliz de uma pessoa vir me procurar. Uma pessoa não, uma autora vir me procurar, conversar comigo, trocar ideia, falar que gostou do jeito que eu me expresso e passo pra frente a minha vontade de ler. Ela falou tão bonitinho comigo, gente. E eu fiquei muito feliz de perceber que eu estou aberta a parcerias com autoras, tanto que eu recentemente fiz uma. Mas eu fiquei tão feliz, gente. Foi um passo pra mim, uma conquista desse tamaninho aqui, que pra mim foi um mundo que não cabia no meu peito. Eu fiquei tão feliz, eu dei minha vida pra divulgar aquele livro. Tanto que, na minha opinião, foi o vídeo do meu Instagram que eu mais gostei. Que eu acho que eu dei o meu melhor, assim. Eu tava deixando ele até fixado no meu perfil. Porque, gente, ficou muito bom. A edição ficou boa, eu odeio editar. Tipo isso aqui, vai ter só corte, porque eu odeio editar, gente. Se você, meu amigo, quiser editar de graça pra mim, por favor. Se não for de graça, a gente pode ir tomar um caldo de cana com pastel e fica tudo ok. Melhor do que nos filmes. Acho que a minha empolgação foi embora, porque o livrinho mais ou menos, viu? É assim, é um de amigos para amantes, né? Friends to Lovers. Muito meia boca, muito sem graça, protagonista enjoada. A única coisa boa do livro é o Bennett. E ele salva, sabe? Acho que é Wesley Bennett. Não sei se o nome dele é o Wesley. Eu sei se o apelido dele é Wes. Wes, meu filho, onde você esteve esse tempo todo? Porque, demorou pra acontecer as coisas. É porque pra mim o auge do namoro falso é Lara Jean e Peter Kavinsky. Se não for os dois, não presta. Entendeu? Namoro falso sem ser Lara Jean e Peter Kavinsky. Gente, o que você é? Você tem quantos anos? 30? Não. Pois é, eu tenho 12 anos como o assunto é namoro falso. E sempre será Lara Jean e Peter Kavinsky. Depois, eu li um conto, Vida, Dor e Eternidade, ou Vida, Eternidade e Dor. É um conto de um casal de velhinhos que tem o poder de viajar no tempo, mas eles nunca conseguem salvar o filho deles e eles ficam a eternidade toda lutando pra estarem juntos e felizes para sempre. Gente, que tristeza. Nossa, meu Deus. De verdade mesmo, assim.
Eu não sei porque que eu pego pra ler essas coisas. Mas é muito... Ah, gente, é lindo ver velhinhos assim, se apaixonando e se amando e sendo verdadeiros um com o outro, sabe? Eles tentando a todo custo salvar o filho deles na morte. Ai, gente, que deprê, pesou o clima. Agora o lindo! Aceita-me, gente! A capa desse livro, eu acho que a minha janela tá atrapalhando. A luz tá atrapalhando. Pera aí, gente. Ó, voltei. Nossa, eu tô amarela. Meu Deus do céu, eu vou ter que aprender a mexer nesse negócio. Ah, depois a gente vê isso com calma, né? Esse aqui é só um vídeo que eu queria gravar muito. Enfim, Estilhaça-me. Esse aqui é o conto final da minha série, coisa mais linda que é Estilhaça-me. Ela não tá nem aqui, ela tá ali no meu carrinho, porque são 6 livros e ia ficar muito apertada ali. Tá toda marcada. A série é uma distopia que se passa, assim, depois que o ser humano já usou e abusou de todos os recursos possíveis no planeta Terra. E animais morrendo, alimentos escassos, as doenças cada vez mais fatais e terríveis, sabe? Passando todo mundo. E, gente, surge a Juliette. Juliette, tadinha, uma fodida. Mentira. Gente, eu fiz um vídeo de estilhaço, mas eu já esqueci o que eu ia falar lá. Então, a protagonista, ela é vista como louca porque ela tem um dom, ou na verdade, uma maldição, de o toque dela pode se faltar. Sim, se ela fizer um carinho na sua bochecha, você vai morrer, porque o toque dela é igual a vampiro da X-Men. Então, tipo isso. Então, aí a história se passa em volta dela. O plot desse livro, gente, na moral mesmo, desse aqui não, da série. Estilhaça-me. Você vai lendo. O primeiro livro você não dá nada, porque aquela protagonista pacata, chata, tipo, ai, eu sou louca, tô no hospício, ai, não posso encostar em ninguém. Tadinha, é um sofrimento real, mas eu perdi a paciência. Aí eu li o 2, parece o nosso... Ai, papai! Gente, aí... Vocês estão sentindo meu cabelo esvaçado? É porque eu parei de fazer progressiva e eu vou deixar ele do lado. Só que ele tava molhado e eu deitei, aí ficou essa bagaça aí. Mas tá bom, gente. Só tá os amigos próximos aqui. Então, olha só. Estilhaça-me, muito bom, distopia. Nossa, tem um ventinho gostoso que eu nem vou reclamar da janela tá aberta. Esse livro aqui fechou a série. E eu fiquei meio bolada porque não deu o casamento em si. Não vou falar muitos detalhes, né? Porque vai que você, meu amigo, aí está lendo Estilhaça-me e não quer o spoiler que a Juliette casou com o Aaron. Ops! Eu queria ter visto mais. Mas foi perfeito pro contexto de toda a história. A bagagem de toda a história foi perfeita, sem erros, lindo. Só pra matar a saudade, tem muitas cenas fofinhas. Esse aqui é pra maior de 18 anos, tá? A série não. A série você pode ler com seus 14, 16. Que no máximo o cara vai mandar você empinar o quadril que é pra te dar um beijo na boca. Fora isso, esse daqui não pode. Esse aqui eles fazem absolutamente. Depois eu li um livro que alterou a química do meu cérebro, que foi A Hora da Estrela. E eu chamo a Clarice Lispector de bruxa. De bruxa porque é um livro desse tamanhozinho aqui. Vocês estão vendo, né? 90 páginas. Eu nem marquei tudo que eu queria, porque senão ia ficar só post-it aqui. Como que pode? Um livro dessa finurinha aqui. 90 páginas. 90 páginas, essa mulher te cativa, entra dentro do seu cérebro e fala assim: todo mundo é invisível, quantas macabeias você conhece? Gente, se você quer, eu não vou esboçar e botar pra fora tudo que eu senti lendo, né? Mas eu escrevi no meu Substack sobre A Hora da Estrela. E o texto tá muito bem escrito, tá muito diferente do que eu postei no meu Instagram, porque o Instagram só pode X caracteres lá. E aí eu tive que diminuir muita coisa. Então no Substack tá muito completo, tá tipo um artigo muito... Cara, no Substack eu arrasei, nossa, entreguei. Enfim, leia Clarice, leia A Hora da Estrela, depois eu quero ler Água Viva e Laços de Família, que eu vou pegar na biblioteca da cidade, se não estiver pegando, caindo aos pedaços, né? Porque, gente, livro caindo no pedaço é muito difícil de ler, eu fico com medo de despedaçar na minha mão. E por último, eu não li tudo ainda, eu tô lendo Quarto de Despejo, né, Diário de uma Garota Favelada, da Maria Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus, falei o nome dela ao contrário. E é literalmente isso, é o diário de uma favelada, ela morou na favela de São Paulo. E é um livro pesado, assim, eu li a palavra fome tantas vezes
nesse livro que a fome virou um personagem maligno pra mim. Tipo, a fome já não é mais aquele sentimento, aquela necessidade humana de comer. A fome nesse livro virou um personagem. Isso é muito pesado, é um livro de peso. E nem todo dia eu consigo lidar com o conteúdo dessas páginas. Então, o que eu fiz? Eu peguei para ler o lançamento da autora Rafaela, que é a minha tal parceria que eu te falei, que é Filha do Universo, uma fantasia cósmica que tá sendo bem legal de ler. O livro flui bem, eu tô no capítulo 4, eu acho que eu comecei... Hoje é o quê? Domingo, dia 11, né? Então, comecei ele ontem, dia 10. É isso, e Quarto de Despejo eu tô lendo ainda. Eu não vou abandonar esse livro, tá? Eu tô lendo. É que tem dias tão difíceis na vida da gente que a gente não consegue lidar com a tragédia da vida dos outros. Nossa Senhora. Gente, por que eu deixei isso pro final? Nada a ver falar da minha leitura atual no final. Eu tinha que ter falado no início, não ia pesar o clima desse jeito. Nalinha, vem cá. Vamos finalizar o vídeo nos despedindo, falando tchau, inscritos e amigos da Mariana. Ai, gatinha linda. Gente, não sei encerrar vídeo não, então eu só vou desligar a câmera e espero vocês aí no próximo vídeo. Na larga de ser estraga prazer, vem aqui fazer um negócio pra gente fazer na thumb.